Hoje nós vamos falar sobre a emoção do dinheiro. Hoje nós vamos falar a respeito do nosso comportamento em relação às compras. Mês passado nós falamos a respeito das dívidas. E é claro que nós sabemos que fica, né, em dívidas as pessoas que gastam mais do que deveriam. E hoje nós vamos falar por que isso acontece. Por que eu gasto mais do que eu posso? Por que é que eu compro algo que eu não posso pagar? Tem alguém aqui que gosta de comprar? Levanta sua mão. Pessoas sinceras são assim, vão para o céu. Quem aqui fica numa felicidade maravilhosa quando gasta alguma coisa? Vai, levanta a mão aí. Vocês... Só na hora de pagar que fica triste, né? Pois é. Quem aqui gosta de... Quem acha gostoso fazer compra? É uma delícia comprar, né? Não? Tem uns que não. Depende. Ai, tem gente que até no supermercado gosta. Afinal, comprar é gostoso, né, gente? Fazer compras é muito bom. Por quê? Por que será que nós nos sentimos mais felizes quando compramos? Por que será que nós nos sentimos realizados quando adquirimos uma coisa nova? Você já parou para pensar? Você já parou para se perguntar? Com certeza existem mecanismos e existem reações do nosso cérebro que nos comunica, que nos indica que aquilo é algo bom de ser feito. É algo que nós temos que buscar fazer de novo. Geralmente, quem faz uma compra sente aquela alegria, né? Aquele entusiasmo. Só que quando a gente chega em casa, o que a gente sente? Aí já fica triste, já, porque vai ter que pagar a conta. Ou então o marido já brigou e já virou aquela confusão. E aí, aquele pico, né, de emoção que nós sentimos, de hormônios que são liberados, de sensações boas que são trazidas pra gente, ele vai diminuindo. E aí, naturalmente, o que a gente vai sentir? Vontade de ir lá comprar mais alguma coisa. Quem aqui já fez compras pela internet? Amo comprar pela internet. Eu já fui muito tratada já na minha paciência. E aí, quando não chegava, gente, eu ficava querendo morrer, porque não chegava. Aí, quando chegava, eu ficava feliz da vida naquele dia, porque chegou. Aí, depois eu falava, acabou, sabe? Sabe aquele entusiasmo? Sabe aquela alegria, né? Sabe aquela injeção de endorfina no nosso corpo? Passa. E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso procurar alguma outra coisa que eu queira comprar. E aí, gera aquele ciclo de novo. A expectativa pela chegada daquilo que você comprou. Depois a alegria, o entusiasmo em abrir. Quem gosta de abrir presente? Não é gostoso? O que a gente fica? Eu tô falando aqui, já tô sorrindo já. Você deve estar pensando aí em alguma coisa, você já tá todo feliz já. Já pegou o cartão de crédito da bolsa, já tá se preparando, o que eu vou comprar hoje? Só que aí passa aquele entusiasmo e a gente se vê na necessidade de novamente realizar mais uma compra. E comprar não é diferente de outros vícios. Comprar não é diferente da comida. Comprar não é diferente das drogas. Comprar não é diferente do sexo. São coisas que liberam muitos neurotransmissores e hormônios no nosso corpo, sinalizam ao nosso cérebro que aquilo é muito legal. E a gente procura uma razão, uma maneira, um jeito de ter de novo aquela dose
de alegria. Só que o problema é que o resultado disso é aquele que você conhece já. O resultado disso é que a gente vai ficando endividado, porque a gente vai consumindo, e a gente já nem sabe mais por que comprou. A verdade é que todos os tipos de comerciais, propagandas e todo tipo de marketing, ele sabe e ele se utiliza muito bem disso, né? Quando nós assistimos o comercial da Coca-Cola, você acha que é à toa? Porque tem um monte de gente feliz? Sentados numa mesa ao redor daquela bebida? Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo saudável? Isso não é à toa. E aí eu posso perguntar para os viciados de Coca-Cola aqui, o que você sente quando você toma Coca-Cola? Estou perguntando para nutricionista, não. Estou perguntando para os viciados em Coca-Cola. O que você sente quando você toma Coca-Cola? Cadê? O que você sente, Milena? Nada? Felicidade. Você ficou feliz. Por quê? Porque aquela foi a mensagem vendida. Você não comprou a Coca-Cola, você comprou a felicidade que vinha dentro daquela garrafa. Assim é o apelo de todos os produtos que nós consumimos. Ninguém vende produtos, as pessoas vendem sensações. Ninguém comercializa bota, sapato, roupa. Ninguém comercializa produtos. Um bom marketing é feito em cima das experiências que a pessoa vai ter. Da sensação de alegria e de felicidade ao consumir aquele produto. Você está entendendo? Quando nós compramos aquilo que nos é oferecido, nós estamos comprando aquela ideia que foi lançada. A ideia de que eu preciso daquilo para ser feliz. E quem toma essa decisão é o nosso sistema límbico. Lembra que eu falei? Quem participou aqui do seminário de inteligência emocional? Eu falei que nós tínhamos 3 cérebros dentro de um só. Nós temos o cérebro primitivo, que era o crocodilo. Nós temos o cérebro emocional, que era um macaco. E nós temos o cérebro racional, né? Que é o cientista. Quem é que é o responsável pelas decisões? A decisão de passar o cartão, a decisão de comprar, a decisão de não comprar. Quem é responsável? Você acha que é o seu cérebro racional? Não. Cérebro racional não toma decisões. O nosso cérebro pensante, racional, que muitas vezes nós achamos que nós somos racionais quando nós decidimos por algo, ele não toma decisão. Quem toma decisão são as nossas emoções. O nosso cérebro, ele encontra justificativas para aquela decisão que eu já tomei. Eu vou repetir isso para você. Quem decide qualquer coisa, quem decidiu com quem você ia se casar, foi o macaco, não foi o cientista. Pudera muitas vezes você se arrepender disso. Quando você escolheu qualquer coisa, qualquer decisão que você toma, até a roupa que você vai vestir no dia, a roupa que você está vestido hoje, quem tomou essa decisão foi o seu sistema emocional. E aí, depois da decisão tomada, o nosso cérebro racional, ele vai encontrar razões para pautar aquela decisão e dizer, ok, vamos lá. Mas quem já decidiu? O emocional. O emocional define o que você vai fazer e o que você não vai fazer. O emocional define o que você vai comprar e o que você não vai comprar. O emocional define se você vai ou se você não vai. O nosso emocional, ele tem o poder de governar toda a nossa vida. Então, como que funciona dentro do nosso cérebro, né? O fato de comprar. Eu falei que nós não compramos produtos, nós compramos experiências, nós compramos a sensação, nós compramos aquilo que nos é vendido, a ideia que é vendida. E todos os produtos,
eles têm uma ideia por trás. Eles têm algo que está sendo mostrado. Ou você vai estar comprando alegria, ou você vai estar comprando segurança, ou você vai estar comprando amor, ou você vai estar comprando aceitação. Né? Os grandes carrões que a gente vê por aí, né? O que a Ferrari vende? A Ferrari vende carro? Não, a Ferrari não vende carro. A Ferrari vende status. Porque quem entra numa Ferrari se sente o Todo-Poderoso. É isso que ele vende. Então, quando nós compramos, a gente vai secretamente, dentro do nosso sistema emocional, do nosso subconsciente, nós vamos secretamente conversar e perguntar a seguinte coisa: o que eu vou sentir comprando isso? E aquela ideia que foi vendida é que eu vou sentir felicidade, aceitação, segurança. Eu vou me sentir amada, eu vou me sentir uma pessoa importante, eu vou ter respeito das pessoas. E tudo isso é muito legal, porque afinal é tudo que o ser humano mais busca. Então a gente vai dizer assim: eu vou me sentir melhor se eu entrar numa loja e comprar mais um par de sapato. Como que eu vou me sentir? Mulheres, como que eu vou me sentir? E quem não quer ser feliz aqui? E se você pudesse ser feliz todos os dias, você hesitaria em fazer algo que te deixa feliz todos os dias? De forma nenhuma. Nós queremos satisfazer a nossa emoção. Nós queremos suprir os vazios que há dentro dela. Nós queremos aquele sentimento de novo, né? Quem experimenta uma droga não vai sentir aquela euforia e depois quando passa não se sente, né, com falta daquilo? E procura com qualquer situação que seja, se expondo a risco, se expondo a morte, se expondo a doenças, para poder conquistar aquela sensação de novo. O que eu estou dizendo é que se nós somos consumistas ou glutões, como a Bíblia diz, nós não somos em nada diferentes de qualquer pessoa que seja viciado em qualquer coisa. Comprar compulsivamente é tão pecado e tão ruim quanto comer compulsivamente ou usar drogas. Você está entendendo? Então, o que nós vamos pensar? Como é que eu vou me sentir ao comprar isso? E vendo que aquele sentimento vai ser bom para mim, eu me arrisco. Eu me arrisco à falência, eu me arrisco à vergonha, às dívidas, seja lá o que for, porque eu quero satisfazer aquele meu desejo momentâneo. E aí talvez eu possa pensar: se eu trocar de carro agora, eu não posso, às vezes eu nem preciso, às vezes precisa, mas não posso. E qual vai ser essa conversa interna? Se eu trocar de carro agora, mas todo mundo vai pagar pau para mim. Se eu trocar de carro agora, nossa, o meu vizinho vai ficar com inveja. Vou chegar lá no trabalho e todo mundo vai achar que eu tô bem. As pessoas vão me ver, as pessoas vão me aplaudir, as pessoas vão me dar aquilo que eu procuro, que é a aceitação. Na última mensagem eu falei a respeito daquela vontade que nós temos de estar igual a todo mundo, né? A gente procura nos vestir da mesma maneira, a gente procura falar da mesma maneira, a gente procura viver da mesma maneira. Se nós começarmos, eu falei que se eu começasse a vir aqui de chinelo e de roupa rasgada, e mais algumas pessoas me acompanhassem nessa onda, muito provavelmente você começaria a parar de se preocupar com a sua roupa, ia falar: vou assim mesmo, vou de qualquer jeito mesmo. E nós vamos caminhando sempre no igual. Por quê? Porque o ser humano tem uma necessidade de ser parte de um grupo. Nós precisamos ser aceitos por uma comunidade. E se eu vivo numa comunidade que tem um carro novo, automaticamente eu vou querer um carro novo. Se eu vivo numa comunidade que se veste muito bem, eu vou querer me vestir bem. Se eu vivo numa comunidade que faz isso ou aquilo, que sai para comer fora, que gasta nisso, que gasta naquilo, a verdade é que no grupo que nós convivemos, você pode perceber que a gente sempre vai fazer as mesmas coisas que todos fazem. Nós praticamos os mesmos hábitos
das pessoas que estão ao nosso redor. E se as pessoas ao nosso redor têm o hábito de gastar compulsivamente e viver endividado, e vai ser aquela conversinha, né? Engraçadinha, bobinha, que em nome de Jesus, espero que você já esteja liberto dela. Mas aquela conversinha boba de, eu tô endividado, mas tá bom, não vou ficar nem mais rico nem mais pobre, vamos gastar. E aí fica aquela conversinha, aquela situação geral de que as pessoas pensam assim: eu sou pobre mesmo, eu tô endividado mesmo, eu não tenho dinheiro mesmo, mas tá tudo bem. E isso se torna um senso comum, pelo menos para a nossa comunidade. E ninguém quer ser excluído da sua comunidade. Isso não faz bem. Isso remete a um sinal de perigo para nosso cérebro, porque aquele que vive sozinho é comido pelos predadores. E o nosso cérebro primitivo sinaliza que é um perigo você ser excluído da sua sociedade, da sua comunidade. Então, para isso, faça o que tiver que ser feito, mas ande com eles, viva com eles, faça o que eles fazem. Se você não pode, dá um jeito, mas haja da mesma maneira. Você está entendendo? E assim nós vivemos. Cada dia mais nós estamos trocando as nossas experiências verdadeiras, né? Aquilo que realmente é importante para nós, como um convívio com os nossos filhos, o sentar à mesa, o comer, o conversar, o brincar, coisas que muitas vezes não têm preço, coisas que muitas vezes não precisam de dinheiro. Nós estamos trocando cada vez mais as experiências realmente verdadeiras por prazeres momentâneos. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a acreditar que eu preciso daquilo para ser importante, para ser aceito, para ser bem visto, para ser feliz. E assim nós estamos vivendo cada vez mais vazios de nós, cada vez mais vazios e mais preenchendo com consumo. Olha essa frase. Quando começou a comprar almas, o diabo inventou a sociedade do consumo. Quando começou a comprar as almas. E sabe o que acontece? Nós já lemos esse versículo muitas vezes, né? Aquele que empresta é servo, né? Aquele que tomou emprestado é servo daquele que empresta. E nós acabamos escravizados, vendendo a nossa alma em troca do consumo, em troca daquilo que nós achamos que nós precisamos para ser felizes, em troca daquilo que vai nos satisfazer por um pequeno tempo, por um pequeno momento. E assim o diabo tem comprado muitas almas. Sabe por quê? Porque nós ficamos escravizados do trabalho. Aí nós precisamos trabalhar mais. Se eu preciso trabalhar mais, eu tenho menos tempo com Deus. Tenho menos tempo com a minha família. Eu tenho menos tempo para fazer uma porção de coisas. Porque eu estou escravizado para comprar mais. E aí se eu trabalho mais, o que eu faço? Eu gasto mais. Quem aqui realmente pensa? Nem vou pedir para você levantar sua mão, não. Você só vai se examinar. Quem aqui realmente acha que é infeliz com o que tem? Quem realmente pensa que se tivesse mais dinheiro seria mais feliz? Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós estamos dentro desse mundo, né? Onde o tempo todo nós somos levados a ter mais, a ter mais, a ter mais, a ter mais. Nunca ficamos satisfeitos. Nunca ficamos completos. Sempre queremos mais. Você já almejou alguma coisa que você desejou muito e lutou bastante, trabalhou bastante para ter? Aí depois que você conseguiu, você falou: não quero mais? Não era bem o que eu queria? Não era tudo isso? Agora eu quero outra coisa? Por quê? Porque nós vivemos, né, nessa vontade de suprir aquilo que está faltando dentro de nós. Quando nós compramos, nós estamos procurando aquilo que vai nos preencher e não aquele produto em si, tá? Nós vivemos debaixo de um efeito manada. O que é o efeito manada?
Se todo mundo está fazendo isso, eu também faço. Se todo mundo está endividado, eu também vou ficar. Se todo mundo está comprando tal coisa, eu também vou comprar. Imagine só se você, quando começou a lançar o celular, o que as pessoas correram para fazer? Todo mundo tem, eu também preciso ter. Se todo mundo comprou, eu também preciso comprar. Eu não posso ficar fora disso. Vai se questionando. Nós compramos daquele que nós gostamos. Por que que hoje nós vemos tantas pessoas que são famosas e ficam dando dicas e influenciando as pessoas a comprar as coisas? Porque se alguma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que eu tenho como um ideal a ser seguido, eu quero ser como aquela pessoa compra tal coisa, ela usa aquilo, ela produz isso, ela faz assim, a gente vai querer seguir e fazer as mesmas coisas. Então nós vamos sendo influenciados pelas pessoas, influenciado por aqueles que nós queremos nos parecer. Muitos de nós e assim o nosso valor perante a sociedade, ele é medido conforme o nosso poder aquisitivo. Por isso tantas pessoas têm vivido infelizes. Por isso tantas pessoas têm muito mais do que riquezas, mas ainda se sentem infelizes. Você imagina quanto dinheiro seria preciso para pagar a tua família? O teu filho? A tua salvação? Mas nós não conseguimos ser felizes com nada disso, porque nós somos ensinados o tempo inteiro que é o consumo que nos satisfaz. E assim a gente está vivendo. Muitos de nós desejam ser ricos. Se eu perguntar aqui, acho que agora você já está meio murchinho para responder. Mas se eu tivesse perguntado alguns outros dias atrás, se eu perguntasse quem quer ficar rico, todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo, muitas pessoas querem ficar ricos. E a minha pergunta é, por quê? Será que eu quero realmente ficar rico? Por qual razão? Eu quero realmente ficar rico ou eu quero o respeito das pessoas? Eu quero realmente ficar rico ou eu quero a aceitação? Eu quero que as pessoas digam, parabéns. Você está fazendo tudo certo. Você atingiu o sucesso. O que nós queremos? Nós queremos realmente ficar ricos? Será que quando você ficar rico, você vai ser feliz? Você realmente vai ser feliz quando você ficar rico? Ou você vai procurar outras coisas para preencher os vazios que ficaram? Aquele que não sabe o que quer, nunca terá nada. Aquele que não sabe o que está buscando, nunca vai se satisfazer com nada. Vai ser esse ciclo de vício, né? Quando passar a euforia da conquista, vai vir de novo a necessidade de procurar outra coisa. Quando passar aquele sentimento bom, vai vir de novo o vazio. Por que nós estamos comprando? Porque nós temos necessidade ou porque nós temos desejo? Muitas pessoas dizem assim, eu vou comprar porque eu mereço. Será que você merece mesmo? O que você tem feito para merecer? Eu vou ensinar uma coisa para você que funciona muito. Porque quando nós nos restringimos muito a alguma coisa, aquilo parece que se torna mais desejável ainda. Então, se eu falar para você, não compre mais nada, isso vai ser insano. Você vai ficar tão assim que quando você pegar o cartão, já era, você vai detonar. Mas faça o seguinte, trace metas, planos, objetivos. Diga para você alguma coisa que você precisa. Se naquela data eu conseguir tal coisa, então eu vou me dar um presente. E aí você se recompense com uma compra, com alguma coisa material. Se você merecer. Porque aí sim vai ser um merecimento. Entendeu? Então muitas vezes a gente acha que merece, mas a gente não está fazendo a nossa lição de casa. Não está fazendo direito. Então não tem como pegar recompensa. Ok? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda.
Isso é vaidade. Você já viu alguém dizer, basta, já tenho o suficiente? Você já viu alguém dizer assim, eu não preciso buscar mais nenhum recurso, porque o que eu tenho já é o bastante? Quantas pessoas existem no mundo que já têm mais do que o bastante? Mas elas nunca sentem que é o suficiente. Porque é o dinheiro que está buscando? É a riqueza que está buscando? Ou está buscando a ilusão da riqueza? Porque a riqueza é ilusão. Quando você não sabe o que você quer, é ilusão, porque você vai alcançar algo que não era o seu objetivo. É perseguir vento. É chegar no lugar e não ser o lugar desejado. É ter uma conquista e dizer, não era isso que eu queria. Vou voltar para trás. É continuar infeliz, mesmo tendo muito dinheiro. Vamos ler em Isaías 55. Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Esse capítulo começa dizendo a um povo que não tem dinheiro. E está dizendo, você não tem dinheiro? Venha e compre aquilo que o dinheiro não paga. E esse capítulo termina dizendo que saireis com alegria. Eu não preciso te mostrar quantas pessoas que têm dinheiro, que têm riquezas, vivem infelizes, porque falta o essencial. Porque falta aquilo, meu irmão, que muitas vezes você tem. E você está desprezando em busca da riqueza, em busca da ilusão do dinheiro. Da ilusão, por que ilusão? Por que vaidade? Por que perseguir vento? Porque quando você descobrir que não era aquilo que você queria, você vai perceber que você já tinha tudo o que precisava. Cuidado para não ser tarde demais, porque talvez os teus filhos não estejam mais do teu lado.
Talvez a tua casa não esteja mais ali para que você possa governá-la no caminho de Deus. Talvez não haja mais o que ser feito. Talvez não haja mais aquilo que você pode usufruir. É o típico pote de ouro no final do arco-íris, né? Quantos de nós vão passar a vida inteira nos destinando a buscar aquilo que é inalcançável fora da presença de Deus? Quantos de nós vão destinar nossa vida a perseguir vento e descobrir no final da vida que era tudo vaidade? Aí você pode ser uma pessoa dos bem bobinhos que vão dizer assim: ah, mas né? Você tá falando, mas você não tem dinheiro, né? Aí eu vou dizer para você, sabe quem disse isso? Salomão, o homem mais rico de toda a terra. O homem que teve toda a riqueza do mundo. Ele diz: vaidade, tudo vaidade. O dinheiro é ilusão. Correr atrás dele é perseguir vento. Por quê? Porque não é o que nos completa. Não é o que nos satisfaz. Eu não estou dizendo que você não tem que querer. Mas eu estou te perguntando por que você quer. Por quê? Eu tenho falado para vocês que hoje eu descobri o valor real da riqueza. E hoje eu sei o que fazer com ele. Sim, eu quero muitas coisas, assim como você. Sim, eu tenho muitos desejos que eu quero que sejam satisfeitos. Sim, eu tenho algumas necessidades. Eu sou humana exatamente como você. Mas quando eu digo que eu sei o que fazer com o dinheiro, é porque eu já dei propósito para ele. Eu já carimbei ele com um propósito que é eterno. Eu já disse para mim, eu já disse para Deus, eu já firmei um compromisso dentro da minha casa. E eu sei aonde colocá-lo. E é no reino de Deus. Deus, Ele não nos dá riquezas. Deus financia propósitos. Qual é o teu propósito? O que você quer fazer com o dinheiro? Tenho perguntado isso sempre para vocês. Porque quando nós falamos que nós somos os filhos do rei, daquele que, né, tem todo o poder e a riqueza, lá no céu onde você vai morar, irmão, a rua é de ouro. Será que você não entende isso? Será que você não entende que o mundo passa babando em cima do dinheiro? Deus pôs no chão para você pisar? Deus pode nos dar todas as coisas, mas por que Ele daria? Por quê? Por que razão Ele abriria os tesouros dos céus e depositaria nas tuas mãos? Para você suprir um vazio da tua existência, da tua alma, que vai ser preenchido nele? Que vai ser preenchido com uma cura que vem dele? Para você de repente desprezar a tua casa, a tua família, teus amigos? É verdade que muitas pessoas não podem ter riquezas, mas isso não é para todos. Afinal, para que serve o dinheiro? Vamos ler lá em Timóteo. Porque muitas pessoas, e eu tenho perguntado isso para vocês, no entanto que quando eu comecei a falar a respeito desse assunto, eu pedi para que algumas pessoas pegassem um papel, pegassem uma caneta e escrevessem uma carta para Deus pedindo riquezas. Lembra? Não sei quantos fizeram. Eu falei para você escrever no papel por que você quer ser rico. E era uma carta para Deus. E você dá todos os seus argumentos. Talvez com o passar do tempo você já percebeu que os seus argumentos foram muito falhos, né? Se você já percebeu isso, você já deve ter percebido por que você ainda não ficou rico. Né? Eu tenho perguntado por que quem não sabe o que quer, irmãos, não chega em lugar nenhum. Quem não sabe o que fazer com o dinheiro não vai vir na sua mão. Deus não vai financiar quem não tem propósito. Ele não vai te dar se você não sabe o que fazer com ele. Porque vai ser pior para você. Porque vai ser prejuízo para você. Porque vai ser perca para você. Não vai ser ganho. E aí, algumas pessoas já apresentaram essa reação. E muitas vezes, algumas pessoas, diante desse pedido, se sentem mal. Falam, eu não vou pedir dinheiro para Deus, porque afinal Deus não vai me dar dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro é ruim, né? Dinheiro é mau.
Por que nós temos esse pensamento? Por que nós pensamos que o dinheiro é ruim? Por que nós achamos que ele é mau? Lembra que eu falei que as nossas decisões são todas baseadas no nosso emocional? Todas as nossas decisões são baseadas pelo nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele se relaciona com aquilo que nós recebemos de informação, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que ele armazenou nele como sendo verdades. Muitas vezes, muitos de nós recebemos informações erradas a respeito do dinheiro. Quando, por exemplo, uma criança, talvez, sei lá, de 5 anos de idade, vê os pais brigando por causa de dinheiro, como você acha que isso vai reagir? Como é que você acha que isso vai acontecer? Ela vai se esquecer daquilo? Jamais. Sabe por quê? Porque as crianças, elas têm um universo diferente do nosso. A criança vê um mundo diferente de nós. A criança está aprendendo tudo e tudo para ela é novo. Tudo para ela é um acontecimento novo, tudo para ela é um aprendizado. E a criança, ela precisa dar significado para cada acontecimento da sua vida de uma maneira que faça sentido para ela. Então, quando ela vê uma briga de um pai e de uma mãe, aquilo é um trauma. Aquilo é uma ferida. Automaticamente, aquela criança vai precisar encontrar um significado para aquilo. E aquilo vai ser armazenado no inconsciente dela. E ali no inconsciente dela vai gerar reações que ela programou para se proteger daquilo. Então, por exemplo, eu vou falar de uma maneira mais clara. E quanto menor for essa criança, pior é o problema. Porque menos percepção do mundo ela tem. Então, talvez ela tenha que buscar significados bem que pra gente fala, mas não faz sentido. Mas no mundo dela fez. No universo dela fez. Então, ela criou um significado ali e definiu aquela situação, aquela história daquela maneira, como ela interpretou. E se ela é muito nova, ela não se lembra. Ela não consegue se lembrar. Então, quando nós ministramos, não tem como a gente achar onde está. Ele está escondido. Só que a gente encontra os rastros. Eu vou falar mais claramente. Essa criança que, de repente, cresceu vendo os pais brigando por dinheiro, ela vai ter uma relação com o dinheiro de duas maneiras, porque nem todo mundo reage igual. Muitas pessoas vão para um lado, outras para outro. Um extremo ou outro. Mas essa criança ou provavelmente vai ser uma pessoa muito gastona, porque ela precisa pensar que ela tem um domínio sobre o dinheiro. Porque afinal, ele foi a causa da grande dor e do grande sofrimento. Ela viu seus pais brigando por conta daquilo. Foi um trauma para ela. Então ela vai ser aquela pessoa que, acha que o dinheiro não tem valor nenhum. E aí gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e gasta, e não tem nenhum controle sobre a vida financeira. Ou pode ser aquela criança que cresce e vai ser aquele avarento, que a gente chama mão de vaca. Que vai ter amor pelo dinheiro. Porque vai considerar o quê? Qual que é a razão da briga desses dois aí? Ah, dinheiro? Puxa, dinheiro é importante. Dinheiro é bom. Olha o poder que o dinheiro tem. Fez meu pai e minha mãe brigarem. E aí a reação pode ser uma reação de estar sempre inseguro frente ao dinheiro. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Porque quando faltou dinheiro, meus pais brigaram. Então eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí vai buscando, vai buscando, vai buscando. Nunca é suficiente o que tem. Porque nunca vai se sentir seguro e confiante. Deu para entender? Porque aquela criança que presenciou aquela cena, ela se sentiu desprotegida. Ela se sentiu vulnerável diante daquilo. Ela sentiu que algo podia acontecer. Sabe o que muitas vezes, toma muito cuidado, nunca faça isso diante dos seus filhos. Meus pais já passaram por muitas dificuldades, mas nunca vi, até um momento em que nós tínhamos um pouco de entendimento, eles falando a respeito conosco. Nunca meus pais chegaram falando que a coisa estava feia. Agora eles falam. Quando a gente cresceu um pouquinho, falavam também. Mas quando criança, jamais. Eu passei por muitas situações e vocês conhecem, mas os meus filhos não sabem. Os meus filhos até hoje não sabem. Eles estão aqui? Os meus filhos até hoje não sabem o que aconteceu, porque nós precisamos nos mudar. Para eles eram só aventuras, uma casa nova. Eu não permiti que eles tivessem aquele impacto ruim daquela situação.
Isso foi muito bom porque foi o que eu aprendi. Mas infelizmente, muitas pessoas contam para os filhos, às vezes pequenos, todas as tragédias da vida financeira. Então imagina que uma mãe que chega pro teu filho e fala assim: a gente vai perder a nossa casa, a gente não tem dinheiro para comer, a gente não tem dinheiro para comida, estamos passando fome. Você já imaginou o tamanho do trauma para uma criança ouvir isso? O que ela vai pensar? Meu Deus, a polícia vai vir pegar meus pais, eu vou ser mandado para o orfanato, eu não tenho comida, o que eu vou fazer com meu leite? Você consegue imaginar no universo da criança aquele perigo? E aí, de repente, em contrapartida, essa mesma pessoa que fez esse escândalo, né? Porque geralmente é uma tempestade no copo d'água. De repente começa a gastar dinheiro com coisas que a criança olha e fala: eu não estava sem dinheiro? Uma hora tá tudo, o seu mundo tá caindo. Na outra hora tá gastando assim? Tá indo no shopping e gastando horrores? Para o universo da criança, isso é uma maneira muito errada de lidar com o dinheiro. Talvez você já tenha se identificado em alguma dessas coisas. Eu tenho muito mais exemplos que eu não consigo falar hoje para você. Mas só para que você tenha um vislumbre de que muitos dos nossos problemas com as finanças estão nesses lugares. Porque nós presenciamos, porque nós recebemos informações erradas a respeito de como lidar com ele. Ora ele era bom demais e trazia felicidade para casa. Ora ele era o pivô de toda a discussão, de toda a confusão. Aí a gente já consegue ser... Ele é bom ou ele é ruim? Tá entendendo? Afinal, ele é legal ou ele é mau? Ele é de Deus ou é do diabo? E a gente já não sabe mais. Ok? Dinheiro não é ruim. Dinheiro não é sujo. O dinheiro não é mau. O dinheiro apenas revela o caráter das pessoas. Uma pessoa que não tem caráter com dinheiro e não tem caráter sem ele. Uma pessoa que não tem caráter não vai ter sem o dinheiro e nem com ele. O dinheiro, ou a riqueza, ou o poder, ele só revela quem está dentro de nós, né? Uma pessoa que recebe poder, ela se revela quem ela é verdadeiramente. Não é isso? Por quê? Porque o poder dá, né, voz para tudo aquilo que está dentro de nós. E é isso que o dinheiro faz. Ele não é mau, ele não é sujo, ele não é ruim. Ruim somos nós. Ruim é o ser humano. Ruim foram as nossas experiências a respeito dele. E nós o interpretamos dessa maneira. Vamos ver o que a Bíblia diz. Deus não diz que o dinheiro é mau. Deus diz que o amor ao dinheiro é uma causa de problemas. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insanas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas, perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? O dinheiro não é ruim, o amor ao dinheiro é. O dinheiro é ruim quando eu e você não sabemos o que fazer com ele e vamos buscá-lo apenas para satisfazer as nossas necessidades e prazeres momentâneos. E aqui é onde o apóstolo Paulo fala: querendo ficar rico, muitos caem em tentação. Querendo aparecer, querendo status, querendo honra, querendo aquilo que o dinheiro pode te trazer. Muitos caem em tentação, porque não tem um propósito definido, não tem algo eterno, não tem uma coisa que possa se comprometer com o reino. Estamos buscando, mas não sabemos nem porquê. Eu só sei que eu quero ser rico, porque pelo visto ser rico é bom. Pelo visto ser rico é legal, né? As pessoas devem ficar felizes. Mas Deus nos convida a comprar sem dinheiro. Porque tem coisas que o dinheiro não vai poder comprar. E estas são as coisas mais valiosas que nós temos nas nossas vidas. Né? A Bíblia diz: que dará o homem pela sua alma? Que dará o homem pela sua salvação? E se chegar no final, você conquistou tudo e a vida maravilhosa e perfeita que você desejou. Mas chegou no final, não tinha um tesouro eterno. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o teu tesouro for a tua conta bancária, ela não vai ser arrebatada. Ela não vai ser levada aos céus. Da vida nós não vamos levar nada. Amém? Por que você quer riquezas? Qual o propósito? Eu tenho falado o lugar do dinheiro. Ele é o nosso servo, jamais o nosso patrão. Ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Não sirva ao dinheiro. Não ame ele. Ame a sua família. Ame os seus filhos. Ame a Deus. Ame as experiências verdadeiras que não custam dinheiro. Ame aquilo que você pode realmente viver e fazer com o que você tem. Esteja contente com o que você tem. E eu tenho certeza que o Senhor abrirá o seu bom tesouro e derramará sobre a sua vida e sobre a tua casa tudo aquilo que tem separado para você. Amém? Se coloca de pé.